começar a nossa live e eu gostaria que, que você desse uma introdução sobre a nossa temática, né? Você falasse um pouco do que é a violência e aí depois eu vou continuando e a gente vai trocando nossos saberes aqui para o pessoal. Ok. Boa noite a todos. Como vocês sabem, né, eu e Josi, a gente tem se juntado para falar sobre alguns assuntos, né, alguns assuntos importantes e pertinentes na sociedade, né. As últimas lives foram voltadas para filmes, mas isso não quer dizer que a Isso, gente não vai indicar nenhum aqui, né. isso. É, Eu já tenho uns, inclusive. E aí as nossas lives foram voltadas para filmes. Hoje não deu para a gente trazer a live falando sobre algum filme, né, por questões pessoais, né, e aí a gente decidiu abrir um parênteses e falar sobre relacionamentos abusivos, né, e aí interessante que Josebi disse, Lana, vamos falar, e aí a gente já tinha dado essa sugestão em outra live, não foi? E foi Na na live que a gente, da casa. da casa, né, falando sobre o filme A Casa, porque a gente trouxe questões da personalidade TPA, né, transtorno de personalidade antissocial, que é a antiga psicopatia. E aí a gente trouxe isso justamente por falar que existem três níveis de TPA, né, o leve, o moderado e o grave, tá? E aí eu comentei com o José, né, era bom a gente falar sobre relacionamento abusivo, justamente porque, né, algumas pessoas que são abusadores, né, querendo ou não, tem uns traços de TPA, tá? E Isso, aí, exatamente. interessante, porque quando a gente fala de relação, a gente fala, querendo ou não, de amor, né? O amor Uhum. envolve relações, né? E aí, quando a gente vai pesquisar o significado da palavra amor, e aí eu anoto, gente, porque minha memória ultimamente não tá muito boa. Quando a gente... Normal, por incrível que pareça. Quando a gente pesquisa, né, a palavra amor, a gente encontra afeição por outra pessoa, zelo, desejo, atração, benevolência, interesses comuns, caso, relação amorosa. A gente não vai encontrar violência, a gente não vai encontrar abuso no meio da palavra amor, no meio desse significado. Quando a gente vai para relacionamento, a gente encontra a capacidade de conviver bem com o outro, né? Esse é o sentido do relacionamento, a capacidade de viver bem, de conviver bem. E quando a gente vai para a palavra abuso, a gente já encontra o significado de injusto, né? Relacionado à palavra abusivo. Injusto, incorreto, impróprio, excessivo, abuso físico ou emocional. Esse último, né, envolve o relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo ele é envolto por abusos físicos e emocionais, né? Lembrando que não existe, inclusive, a imagem que postamos para anunciar a live é de um homem que está aparentemente em sofrimento, né? Não é de uma mulher, tá? E aí eu tive essa ideia de trazer isso porque homens também sofrem Sim, relacionamentos abusivos. e é interessante, Ilana, só cortando rapidinho falar nisso, dados de 2014, se não me falha a memória, 60% das mulheres que eram assassinadas no Brasil, 60% delas os crimes eram devido a abuso doméstico. Eram Sim. seus parceiros que cometiam crime. 60% das mulheres mortas em todo o ano no Brasil, se não me falha a memória, em 2014. Uhum. E da quantidade de homens mortos no mesmo ano, era 3% dos homens mortos eram de abuso doméstico. Porém, quando a gente traz a porcentagem para papéis, dá 3 mil mulheres mortas por ano pelo abuso nesse ano. E de homens, de homens, desses 3% de homens mortos por abuso doméstico, soma-se o dobro da quantidade de mulheres mortas por abuso doméstico. Então é interessante Sim. a gente ver que a violência ela não escolhe se é criança, a violência doméstica ela não escolhe se é criança, se é homem. A Sim. diferença é que no caso do homem, o homem tem aquela questão de que se eu for abrir
um BO de que a mulher está batendo em Uhum. mim, de que a mulher tá me humilhando, Sim, porque o abuso ele não é só físico, como você falou, né? Ele também é exatamente. psicológico. Então, se o homem for fazer isso, devido à própria estrutura social da qual nós vivemos, ele, de certa forma, ele está se descredibilizando para com outro homem com quem ele vai falar. Então, as denúncias são Exatamente. menores, porque a vergonha é ainda maior do que a vergonha do feminino. Mas Exatamente. todos os dois, incluindo as crianças, morrem aos montes todos os anos. Mas pode continuar, eu só queria pontuar isso. Sim, isso mesmo. Inclusive, era o que eu ia trazer, né? Que existe sim abuso, relacionamentos abusivos, né? Os homens são vítimas disso também. E aí o Sim, homem tem vergonha e a mulher tem medo, né? Existe uma diferença, né? E aí por que existe essa diferença, né? Como você trouxe, isso tem muito a ver com as questões socioculturais, né? As isso, questões exato. sociohistóricas, né? Quando a gente vai falar de gênero, né, que gênero é toda essa construção histórica de identificação de se é mulher ou se é homem, né? Aham. Toda esses aspectos, né? De comportamentos, enfim. Inclusive, Zanello, que é uma excelente autora, em um dos livros dela, ela fala sobre gênero, e ela vai falar sobre tecnologia de gênero, né? Que a tecnologia de gênero ela vai envolver meios de reforçar as identificações de homens e mulheres. Né? A gente pode dar o exemplo de televisão, filmes, né? Jornais, enfim. Cria o perfil estereotipado do que é um padrão de homem do que é um padrão de mulher. A Exatamente. TV, os filmes, eles criam Isso. as revistas, né? Eles criam Isso. essa estrutura rotulativa do Uhum. que seria esse sujeito. Então, para ser um homem socialmente ideal, ele deveria ser um homem com atitudes completamente másculas, ter Isso. uma estrutura corporal, estilo um guerreiro grego, um guerreiro Uhum. viking. Aí, em contraponto, que agora tá até mudando um pouco isso, mas alguns anos atrás era as mulheres extremamente magras, era o padrão, a mulher tinha que ser extremamente magra, tinha que ter um cabelo comprido e tinha que ser loira, para ser o padrão de Isso. mulher aceitável socialmente. Então, esses construtos sociais, eles levam também para que as pessoas se sintam automaticamente excluídas dele. Isso leva para um processo de negação de si próprio, um processo depressivo, e uma das coisas que pode levar a isso é uma violência que pode ser dirigida para si próprio, no caso de uma Uhum. automutilação, e também uma violência dirigida para o outro, que é quando eu sinto que o outro está desafiando quem eu sou. Não que o outro esteja fazendo isso, mas eu enxergo aquele outro como um espelho que diz: olha, você não é o perfil de mulher aceito pela sociedade. Você não é o perfil de homem aceito pela sociedade. Você não é o perfil de filho aceito pela sociedade. Então eu direciono para essa pessoa toda a minha frustração e minha raiva para descontar aquilo naquela pessoa que serve como um bode expiatório para que eu possa extravasar as minhas frustrações. Pode continuar. Sim, isso mesmo. E aí, Zanello vai trazer, inclusive, o exemplo da princesa Ariel, né? Que é aquela sereia da Disney, Sim. que para conseguir o amor do amado dela, né? De um homem que ela resgatou Eu no acho isso brilhante passado, de para né? falar. Num passado não tão muito distante, Ariel, na história, Ariel, a sereia da Disney, tá? Ela salva um ser humano. Né? Ele cai do navio, ela salva esse ser humano, e aí ela se apaixona por aquele ser humano, mas ela é uma sereia e ela não pode ficar na areia, né? Ela não pode ficar em terra, né? Na superfície. Isso. E aí ela fala com a bruxa lá do fundo do mar, e a bruxa diz que para ela ficar em superfície, né? Para ela não ter, para ela ser uma humana, né? Igual ao homem que ela agora ama, ela terá que perder a voz, né? A voz, ela fica sem voz. Para ser E silenciada. aí, isso, exatamente. Então, Zanello traz isso como exemplo de que a mulher, né, historicamente, foi
criada para ficar silenciada, né? Para se conformar. Então, Isso, essa exatamente. questão é muito, essa questão do eu tenho que ficar em silêncio, eu tenho que ficar calada para não perder o amor da minha vida, é muito, foi condicionado e ainda é muito reforçado, né? É Sim, muito sim, com certeza. reforçado. Né? A gente vê que, claro, vai depender de cidades, vai depender de culturas, né? Mas isso é muito enfatizado. Você tem que ficar calada, você tem que se submeter ao seu marido, tá? Você tem que ser escrava dele e você tem que ficar calada. Você tem que aguentar tudo calada, né? Submissa, como Maria está falando, né? Então é Isso. exatamente isso. E aí é muito interessante. Zanella é uma autora muito boa e se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, né? É, E aí a gente vamos trazer, que eu vou só pincelar, que eu quero que o Josebi também fale algumas coisas. Não existe, eu já trouxe o relacionamento abusivo voltado para o homem, né? Que no homem existe a vergonha de expor, tá? E aí eu quero trazer, trouxe também da mulher, né? Dei uma pincelada breve. E mas também a gente percebe que existe o relacionamento abusivo em amizades, né? Amizades tóxicas, né? Que ao longo do sim. tempo os termos vão mudando. E aí hoje a gente vê mais relacionamento tóxico, amizade tóxica, né? Estão tirando mais essa questão do abusivo, né? Mas essa violência, esse abuso todo vai existir em qualquer relação, né? Que haja um convívio, né? Vai existir em qualquer relação que haja um convívio, inclusive no meio de pais e filhos, inclusive no meio familiar, tá? Ninguém se engane de Às que vezes não até de forma bem existe sutil. isso de forma sutil, né? E algo que é bem marcante nos relacionamentos abusivos é o controle, né? Então, assim, o controle excessivo, né? Aquele controle excessivo entre pai e filho, né? O controle excessivo entre marido e mulher, entre namorado e namorado e vice-versa. O controle excessivo nas amizades, né? E aí, geralmente, pessoas que são abusadores, eles são inseguros, tá? Eles são inseguros, eles planejam. Eu estou falando agora do abusador quanto relação amorosa, tá? E aí é uma pessoa que planeja como é que vai entrar nesse relacionamento, que percebe como Como é que vai aquela aprisionar? pessoa exatamente, né? Como é que essa pessoa os trejeitos da pessoa, e começa a ter todas as armas, todas as ferramentas para então conseguir manipular essa pessoa. Né? E a melhor ferramenta, uma ferramenta mais implacável, não tem senão a manipulação. Né? Então, são relações que geralmente começam muito intensas. Tá? Às vezes, você vai pesquisar no YouTube relatos de pessoas que passaram por relacionamento abusivo e você vai ver mulheres relatando que eu nem gostava tanto dele. Eu nem gostava tanto dele, mas ele insistiu tanto, né? Ele me deixava tão lá em cima que eu acabei entrando nessa relação. E eu não percebia que era uma relação abusiva, né? Então, assim, eu quero só trazer isso de início, aí eu quero que se Josebi quiser agora tomar, falar alguma coisa, pode falar. Eu vou pegar o gancho do que você já trouxe aqui pra gente. Uhum, Eu, eu já ia adiantar, mas você adiantou, foi melhor ainda. Que assim a gente já economiza tempo. E essa questão desse perfil controlador, como você bem falou, o sujeito uhum, que é o controlador, que é o abusivo da história, ele tem algumas características de ser uma pessoa fortemente insegura. sim. E ele procura alguém que seja tanto quanto ou mais inseguro do que ele. E aí é um Uhum, relacionamento que parte de duas pessoas que têm comportamentos de determinada insegurança. A diferença é que um tem um comportamento mais maquiavélico, mais malicioso, que é como você falou, ele vai estudar o comportamento da outra pessoa e ele vai entender como conseguir controlar aquela pessoa e como manipular aquela pessoa. Por quê? Porque assim ele traz para ele um sentimento de poder. Então essa pessoa que é tão insegura agora começa a se sentir que ela tem o poder nas mãos, que consegue controlar as situações
visto que antes ela se sentia sem esse poder todo de controlar o ambiente ao seu redor, então ela vive nesse macrocosmo que nós vivemos, mas ela não consegue controlar esse ambiente. Então ela cria um microcosmo com a pessoa do qual ela está se relacionando, seja amizade ou seja um relacionamento amoroso, ou até mesmo, como você falou, a questão de pais e filhos. E essa pessoa cria esse pequeno mundo, esse microcosmos, e ela passa a ser o senhor desse mundo, ela passa a deter o poder de manipulação desse mundo. E aí, então, é que ela vai se sentir segura, porque ela vai ter algo a que se agarrar, ela vai ter algo que ela vai poder mandar. E a outra pessoa, em contrapartida, é alguém também que tem alguns traços de insegurança. Lembrando que, para quem está assistindo a live e quem vai assistir depois no YouTube, que eu vou colocar, inclusive eu estou até devendo alguns vídeos para vocês, mas eu vou colocar porque essa semana foi bem corrida, não significa que a pessoa tem insegurança, a pessoa não consiga conviver bem com outros em relacionamento, ou não consiga conviver bem em sociedade. Porque todos nós temos algum tipo de insegurança em certo nível, em alguma área da nossa vida nós temos algum tipo de insegurança. Então isso daí é normal, ter a insegurança. Porém, muitas vezes nós tentamos compensar essa insegurança com pessoas que demonstram ser seguras, com pessoas que demonstram ter esse ambiente controlado, que demonstram ter um certo poder de organização de vida, de organização social. E a pessoa, quanto telespectador, como sujeito que vê o outro como alguém muito mais organizado, mais seguro e mais pé no chão do que si próprio, só termina se doando sem perceber para aquela falsa segurança. E nessa doação da falsa segurança, o sujeito que já estava esperando para ser feita essa manipulação, ele começa a manipular. E aí a gente tem as agressões físicas, temos as agressões também psicológicas, inclusive nós temos a chantagem também financeira que é utilizada por esses sujeitos e usam do poder aquisitivo que tem. Às vezes não é um poder aquisitivo grande, às vezes quando a gente fala isso, nós já pensamos em pessoas que têm, sejam ricas, que tenham grandes empresas e etc e tal, não. Apenas simplesmente é como você falou, né? Aquela pessoa que foi criada para ser submissa, como a Maria colocou aí, né? Aquela pessoa que foi criada para estar calada, e esse sujeito, como detentor do poder aquisitivo da casa, o mantenedor dessa relação, ele também utiliza disso como uma ferramenta de manipulação. Maria colocou aqui, psicológica e patrimonial. Isso, Maria. Sim. É a patrimonial que eu estava querendo lembrar. E aí, então, é colocado no sujeito o quê? Você que vá, aí eu volto pro filme A Casa, no final do filme A Casa, na nossa última live, né? Sim. Ele disse para ela, pode ligar para a polícia, mas a casa que você mora está no meu nome, eu vou vender a casa que está no meu nome para pagar os melhores advogados da Espanha e vou usar o dinheiro da conta que está guardado para pagar a faculdade do nosso filho também, para pagar os melhores advogados da Espanha, e você e nosso filho não vão ter futuro, não vão ter nada. Pronto, isso daí é um exemplo bem prático de como esses sujeitos manipuladores eles podem utilizar essa violência patrimonial para manter aquela pessoa presa dentro de um relacionamento. Lembrando que isso não acontece só, não é unilateral, ou seja, não é só o perfil masculino que utiliza disso para subjugar uma mulher. Também há mulheres que também fazem isso com homens, e há pais que também fazem isso com seus filhos e suas filhas. É sempre bom a gente estar falando isso, para que a gente também desmistifique um pouco de que, como você bem trouxe no começo da nossa live, de que a violência doméstica, de que esse relacionamento tóxico, ele é unilateral, ele não é. Ele é multilateral. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já sofremos esse tipo de relacionamento tóxico. Sim. E se não sofremos, das duas uma, ou não percebemos, ou ainda vamos sofrer. Infelizmente é isso. Porque até
no seu ambiente de trabalho, a pessoa também convive com isso. Um patrão que vai exigir demais do seu funcionário, porque é um relacionamento isso, um relacionamento patrão-empregado, Sim, e ele vai dizer, olha, se você não fizer hora extra, se você não fizer isso sem receber a mais, eu lhe demito. Como é que você vai sustentar a sua família? Então é bom a gente expandir o nosso entendimento do que é um relacionamento tóxico e das diferentes faces da violência contra o sujeito que está inserido em um relacionamento. Agora eu passo a voz para você. exatamente, Joseli. É bom a gente desmistificar isso, né? Porque quando a gente pesquisa relacionamento abusivo, realmente é mais voltado para a questão de relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento amoroso, né? Isso. Inclusive, não é tão comum a gente ver também questões voltadas para amizades, né? Relacionamento de amizade, né? E, é o que, Essa relação e eu tóxica. acredito que os relacionamentos tóxicos em amizade são muito mais prolíferos do que os relacionamentos tóxicos dentro de um entrelace amoroso. Pelo menos eu acho. Eu não sei, nunca vi uma pesquisa, mas é a minha opinião. Eu Uhum. acredito que seja maior. Porque nós temos mais laços de amizade do que laços amorosos. Do Afinal que de contas, relações amorosas. nós vivemos numa sociedade monogâmica. Então, Sim. a gente vai ter mais laços afetivos com amizade do que com o próprio relacionamento amoroso. E aí chega ao ponto da pessoa, claro, Valeu, uma Maria. hora ou percebe ou vai conviver sem perceber. Ou só vai perceber anos depois, tempos depois. Né? E aí, como eu disse no início da live, não quer dizer, a gente não está falando aqui sobre filmes, mas não quer dizer que a gente não traga alguns exemplos de filmes. Né? Não sei se vocês já viram aquele filme Colega de Quarto, em que uma menina ela chega para ser colega de quarto Faz de uma sentido. outra menina na faculdade, né? E aí, então, E aí, no campus. E aí o que é que acontece? Essa menina ela começa a ter uns comportamentos bem exacerbados, um controle, ela quer ter um certo domínio sobre essa colega de quarto dela. Inclusive, ela tenta ao máximo, né, se colocar como a melhor amiga dela e até como a irmã dela, uma irmã que essa colega de quarto dela tinha, né, que faleceu, e essa colega de quarto meio transtornada tenta tomar o lugar dessa irmã, né? Porque essa irmã, ela percebe que essa irmã, ela era muito importante para essa menina. é justamente aquilo que a gente falou, né? De usar a E isso, fraqueza. usar a fraqueza, né? Tentar observar quais são os pontos em que pode manipular, né? E, enfim. Quem não assistiu, assiste porque é muito interessante. Esse é um exemplo de amizade abusiva, né? Ela afasta essa colega de quarto transtornada, vamos chamar assim, que eu não lembro os nomes. Ela afasta as outras amigas, né, dessa menina. Inclusive, é um ponto bem interessante que é o controle, a chantagem, né? Essa questão de afastar outras pessoas. Então, assim, são pontos bem voltados para relacionamentos abusivos, né? Tem uma série, tá? Eu assisti essa semana. Como é que eu tenho tempo para assistir tanta coisa? Uma série recente que a Netflix lançou, Não Provoque. É uma série que é baseada em um livro, tá? Ela tem só uma temporada, são 10 episódios. E aí é bem interessante porque traz essa questão de amizade abusiva, de relacionamento tóxico, né? Em meios de amizade, em laços de amizade. E é bem evidente, assim, né? Frases como você não pode me ignorar, você é minha, né? De personagens da série. E aí, quem não assistiu, não provoque, assista, porque traz muito esse exemplo de relacionamento abusivo, tanto em amizade quanto em relacionamento amoroso, tá? Não quero falar muito para não dar spoiler, mas é muito interessante, né? Porque tem esses tipos de fala, tem essa questão de controle, tem invasão de privacidade. Então, assim, tanto nessa série quanto no filme que eu falei, tem invasão de privacidade, né? Essa invasão do direito do outro, que é algo muito voltado também para traços de TPA,
né? Sim, A sim. pessoa com TPA, ela não vai respeitar o direito do outro. Ela acha que ela pode quebrar regras e ela quebra regras. Então, a gente, querendo ou não, né, a gente pode meio que exemplificar isso, que pessoas que são abusadores têm traços, sim, de TPA, né, porque elas têm a manipulação, a mentira, né, e Tem uma tendência a pessoas serem mentirosos patológicos, né? isso, né, para conseguir o que querem, né. Então, assim, em relacionamentos amorosos, a gente percebe que muitas vezes é aquele parceiro que não quer deixar a parceira vestir a roupa que ela quer, que não quer deixar ela ir a festas com as amigas, com os amigos, né? Que até manipula a relação dela com a família. A gente vê isso em relatos no YouTube, Sim, começa a né? afastar a família. Isso, isso mesmo. E aí são pessoas que são vampiros emocionais, porque em boa parte, né, não é porque não teve violência física que não é um relacionamento abusivo. Entendam. É isso que as E pessoas confundem muito, porque muitas vezes as pessoas acham que quando nós falamos de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, sim, relacionamento violento e etc., as pessoas tendem a achar que esse tipo de relacionamento, ele só é de fato, ele só merece de fato receber esse nome se houver uma violência física. Só sim, que, só que não é necessariamente uma violência física. isso. Há pessoas que vivem toda a sua vida em um relacionamento que nunca apanharam do seu parceiro ou da sua parceira, Uhum, porém, a vida toda foram mantidos através de uma pressão psicológica muito grande, onde esse sujeito servia como uma válvula de escape para o outro, né, que é constantemente diminuído. Isso é uma característica dessas pessoas uhum, que manipulam os relacionamentos, novamente dizendo, né, em qualquer âmbito de relacionamento, a característica é sempre diminuir de alguma forma e diminuir geralmente as suas potencialidades. Se você isso. tem alguma qualidade muito boa, as pessoas tendem a menosprezar essa qualidade dentro dessa relação para que você não perceba e não potencialize a sua qualidade, porque no momento que você potencializar essa sua qualidade, isso pode ser uma ameaça para aquele outro sujeito. Que aquele outro sujeito, como a gente já falou anteriormente, é uma pessoa que já é inseguro em si. Então, se ele vê você eclodindo, desabrochando, elevando as suas potencialidades, é quase como se você dissesse: olha, mais que você esteja fazendo isso, eu sou melhor do que você. Não que necessariamente a pessoa esteja dizendo isso, mas o sujeito que está nessa posição, ele já se sente automaticamente ameaçado. Sim, Ele se sente automaticamente ameaçado. Então ele vai manipular ao máximo para que você esteja intimamente preso, barra sim, presa, dentro desse relacionamento sem você enxergar as suas potências, sem você enxergar as suas qualidades, sem você ver até onde você pode chegar. Algumas pessoas, quando saem de relacionamentos desse tipo, seja relacionamento, novamente voltando a reafirmar, né? Seja um relacionamento uhum, amoroso, seja de amizade, seja de pai e mãe, seja lá qual tipo de estrutura de relacionamento seja, muitas pessoas, quando conseguem se desvincular disso, elas têm um up na vida assim, que as pessoas, nossa, fulano antigamente não era assim, fulano antigamente era tão diferente quando estava andando com aquelas amizades, quando fulana ou fulano morava com os pais, não era assim, quando fulano ou fulana estava casado, não agia dessa forma, mas hoje em dia mudou da água para o vinho, exatamente, porque muitas vezes quando o relacionamento ele consegue lhe prender e aprisionar de uma forma tão grande que, por mais liberdade que você sinta, e aí essa liberdade que eu trago, essa liberdade da Ariel, essa liberdade de poder estar na Terra, de poder estar com quem queria, porém, uhum, para poder ter esta liberdade, a pessoa tem a escolha de deixar algo de lado, que é a sua sim, voz, no caso dela. E é interessante correlacionar isso que você trouxe, porque
A Ariel, ela é uma princesa. No mundo submarino, ela é uma princesa. Ela é filha de Netuno. Ou seja, ela é a futura rainha dos mares. Dos mares. Quer dizer, ela tem poder, ela tem status, ela tem tudo ao seu redor que Sim, pode elevar ela a ser uma das criaturas, alguns dos seres mais poderosos que já existiu. Porque na mitologia marinha, e aí eu trago a mitologia grega, né? E a mitologia greco-romana, aliás, porque sim, Netuno é o nome romano de Poseidon, o deus dos mares. Então, sim. ela é a filha de um deus, mas para ela estar com um humano, ela teve que abdicar de tudo aquilo que ela é, de tudo aquilo que ela tem e de todas as suas possibilidades de Isso. grandeza para estar com a pessoa que ela desejava estar. E é isso que acontece com os relacionamentos nos mais diferentes âmbitos. Nós deixamos de ser príncipes e rainhas e reis e princesas para estarmos juntos de amizades, para estarmos juntos de parceiros e parceiras amorosas, ou até mesmo dentro de um emprego. E quando nós percebemos, ou às vezes nós nem percebemos, mas as pessoas Uhum. terminam se cansando de nos usar, e quando esse processo termina de alguma forma, quando a gente enxerga tudo aquilo que a gente tem e tudo que o mundo tem para dar e a gente não está aproveitando, a tendência é que a gente consiga escalar isso de uma forma surpreendente. É tanto que você pode ver mulheres que sofrem abuso, e aí eu estou trazendo as mulheres porque não tem, não tem uma base de suporte para homens que sofrem abusos domésticos. Só Sim. tem para mulheres. Então aí estou trazendo um exemplo das mulheres. As mulheres que Uhum. sofrem abuso, quando elas têm esse apoio psicológico, apoio das ONGs, que vão ensinar elas a alguma profissão, né, seja artesanato, culinária, e elas conseguem se desvincular desse abusador, pode ver que muitas vezes é só a gente pesquisar, como você bem falou, no YouTube, na internet, a gente acha relatos de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que hoje em dia, se o ex não quiser dar o dinheiro a pensão dos filhos, elas não estão nem aí, que elas já conseguem sustentar seus próprios filhos. Ou seja, era uma mulher extremamente forte, que tinha uma possibilidade de vida enorme e que estava se prendendo dentro de um relacionamento. Agora, dito isso, eu passo a vez para você, que eu acho que eu falei demais. Não, falou não. Eu vi Enquanto que tá falando, eu vou ver Maria. os comentários aqui do pessoal. Vai, vai, vai. E aí é interessante porque é uma questão de submissão e permissão, né? A pessoa se permite aquela determinada situação, né? Mas existe também a questão da pessoa tentar buscar explicações para o comportamento dessas pessoas, né? Existe, no caso de mulheres, por exemplo, né? Por que será que Sim. ele faz isso comigo? Né? Por que será que ele é assim? Né? Eu não consigo entender, eu sou tão dedicada, eu sou uma esposa tão boa, eu sou uma namorada tão boa, eu faço tudo o que ele me pede, eu não saio mais com meus amigos, eu não tenho mais aquelas amigas. E, mas existe aí Mas um a outro pessoa tende a se ver porém. como culpado, né? Isso, mas justamente por causa da transferência de culpa, né? Porque o abusador, a pessoa que está ali cometendo esse abuso, ela vai, querendo ou não, sempre colocar a culpa na vítima, né? Ela vai colocar a culpa na vítima, tá? Então essa vítima ela vai é uma pessoa que também é insegura, né? Mas esse abusador também é inseguro e essa pessoa já é insegura e ele, querendo ou não, ele suga essa pessoa de uma forma que essa pessoa fica cega, né? Essa pessoa ela começa a ter distorções cognitivas, realmente. É uma pessoa que começa a se culpar, né? E a culpa, ela é o alimento das distorções, né? Isso. Essa culpa é o alimento das distorções, né? E essa busca por explicações se torna uma prisão, porque ao invés da pessoa tentar sair daquele relacionamento, tentar se posicionar e tentar refletir sobre o porquê dela se manter naquele relacionamento, ela fica ali, tentando buscar explicações para aquele comportamento do abusador.
né? Então, assim, infelizmente, isso acontece muito. Infelizmente, as pessoas passam por isso, mas muitas vezes não percebem isso, né? Isso. E aí eu estava comentando, uma profissional, a gente postou, né, que ia ter a live, e uma Daqui a pouco, profissional, gente, ela, eu leio os comentários de vocês. Só avisando sim, aí que eu já li, daqui a pouco eu pontuo eles. Mas pode continuar, Lana. e uma profissional, ela disse que era o assunto que ela se interessava, né? E eu falando para ela, não que eu não me interesse, mas assim, foi a sugestão que a gente teve para trazer para a live, né? E até eu falei para ela, olha, um tema muito preocupante, porque querendo ou não, é um tema que é pertinente e vai continuar sendo pertinente. Porque estamos cada vez mais inseguros, estamos cada vez mais com É baixa verdade. autoestima, estamos cada vez mais não nos conhecendo, né? O indivíduo que ele não entra, ele não aperta o play de eu quero me conhecer, né? Ele está sujeito sim a relacionamentos abusivos. Ele está sujeito a essas relações violentas. Por quê? Né? Porque o abusador, ele vai jogar coisas na cara dessas pessoas, das vítimas, né? Das quais ele vai duvidar, né? Ou não vai duvidar, vai ter certeza, né? Alguém pode dizer, Joseph, você é uma pessoa com pouca inteligência, né? Você não é capaz de fazer isso. Se Joseph não se conhecer, se Joseph não conhecer e não ter para ele que ele é uma pessoa inteligente, ele vai cair nessa conversa. Então, é Sim. justamente o que acontece nos relacionamentos abusivos. Então, a falta de autoconhecimento leva as pessoas a se aprisionarem em relacionamentos abusivos, tá? Você nunca vai encontrar uma pessoa igual eu. Ainda bem. Isso, né? Você não vai encontrar uma pessoa igual a mim. Né? Se você me deixar, eu vou me cortar. Se você me deixar, eu vou me matar. Tem muito. Então, acontece, né? Homens que choram, mulheres que choram, homens que, enfim. Então, assim, tem muito isso, né? É questão de prestar atenção, né? Muitas vezes não paramos para refletir sobre as nossas relações. Isso é um fato. Tanto relacionamentos com família, com amigos, com marido, com namorada, a gente não para pensar ou para refletir sobre como estamos influenciando essas pessoas e como essas Isso. pessoas nos influenciam, né? Então, é interessante, e aí eu não querendo puxar para o lado da psicologia, não querendo puxar a sardinha, mas já puxando, né? É interessante buscar a psicoterapia justamente para entrar nesse processo de autoconhecimento, tá? É muito voltado para aquela questão, conhece É porque a ti mesmo. você aprende a detectar as suas fraquezas e perceber quando Isso. alguém está usando elas, você aprende a detectar isso e já conseguir ficar alerta de que aquela pessoa não está com toda aquela intenção benéfica que você imaginava. Isso. E aí, se alguém me diz que eu não sou inteligente, mas eu sei que eu já sou inteligente, eu já sei que sou, né? Claro, devido ao autoconhecimento que eu tenho, né? Então, assim, eu não vou acreditar naquilo. E aí, como eu tô falando, são pessoas que estão vulneráveis a um relacionamento abusivo, né? Então, querendo ou não, são pessoas também que gostam de ter o outro como um prisioneiro, né? E exatamente esse prisioneiro vai ser prisioneiro porque é também um ser humano inseguro. É um ser humano que acabou tendo o olhar do abusador como um espelho. Né? José sempre traz aqui a questão do espelho, né? Eu acho que é Lacan. Lacan. Lacan me persegue. Na verdade, a psicanálise me persegue, enfim. E aí traz essa questão, né? Esse prisioneiro ele vai ter esse outro como espelho, né? Por quê? Porque ele não se conhece. Então, a partir do momento que ele não se conhece, o que o outro É um falar, ele vai espelho da acreditar. fraqueza. Isso, ele vai acreditar, né? Porque aquele outro, aquele abusador, ele manipulou tanto e ele atingiu tanto, né, nas fraquezas, né, que ele conseguiu ser o espelho dessa pessoa que agora está aprisionada, né? E aí, José, se você quiser falar, deixa eu só pontuar a questão aqui também, que tem também questão da Certo. outros determinantes, né? Tem também a dependência emocional. A gente não pode deixar de falar Sim, um pouco sobre a dependência emocional, né? Que é essa questão de
querer depender do outro, né? Para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amada. É uma Se pessoa que depende do constituir outro. através do amor do outro. Isso, né? É uma pessoa que ela não é nada sem o outro. Ela só pode fazer as coisas com o outro, até para tomar decisões. Então, assim, tem outros determinantes, né? Tem essa questão da dependência emocional. Pode ser que tenha também transtornos, alguns transtornos envoltos dessas questões de relacionamento abusivo. A gente também não pode descartar a possibilidade, né? Isso. Mas essa questão de dependência emocional é bem comum, é bem frequente, mas é um assunto que a gente quase não fala, né? E é um assunto que é recente, né? Personalidade dependente é um assunto recente que leva-nos a refletir sobre como um determinante em que aprisiona mesmo, porque você já é inseguro. E você, além de ser inseguro, você é dependente emocional. Aí é fogo, né? Aí é Aí, fogo. completo pacote. Completou o pacote, e aí pode ser que essa pessoa nunca saia desse relacionamento. Tem também, né, questões culturais, como a gente já trouxe aqui, questões Sim. sociohistóricas, né, questões de gênero, né? Tem também filhos no meio. Muitas vezes tem filhos no meio de um relacionamento Exatamente. abusivo. Ah, eu não vou deixá-lo porque eu não sei como é que será, o que será dos meus filhos, né? Como é que eu vou dar comida para os meus filhos? Como é que eu vou sustentá-los? Então, E tem às vezes a muito mulher também isso. tem medo de que os filhos culpem ela também pela separação. E, Também, então, às vezes, também tem esse ponto. também, então, assim, tem muitos determinantes que envoltos do relacionamento abusivo, né, amoroso, trazendo para o amoroso, né? E eu acho que foi Clodoaldo falou que a violência psicológica, né, ela não é a física, isso é óbvio, né? Mas ela traz consequências, e sim, traz, Ele né? e do Carmo também pontuou isso. Ela também colocou aí de que a violência ela é difícil de ser detectada, Sim, porém também vai causar danos à pessoa. Ela e Clodoaldo que pontuaram isso. isso, e aí é interessante eles terem trazido isso, porque isso também acontece na infância, né? Isso acontece Sim, na infância, a questão da violência psicológica, tá? E aí a gente pode pontuar isso como um relacionamento abusivo voltado para pais e filhos, tá? Essa questão do controle também na infância, né? Na adolescência. A vergonha social também contribui para não... E isso, sim, foi sim. Rejane, não foi? Rejane Foi Rejane. foi. Rejane trouxe um ponto muito interessante e bem importante, né? Que as questões socio-históricas, né, são muito, querendo ou não, nos prejudicam de uma certa forma. Porque se Sim, eu sou uma mulher, mãe solteira, eu vou ser discriminada com toda certeza. Ninguém venha dizer que não, porque eu sei que eu vou ser, porque é. né? Uhum. Eu vou ser. Então, a partir do momento que eu tenho um namorado, que eu tenho um esposo, que eu tenho um noivo, eu sou super valorizada, tá? Porque eu fui criada para isso, né? A sociedade espera isso de mim, espera que eu seja esposa, Isso. que eu seja namorada. Então, assim, quando uma pessoa ela tem essa coragem de sair desse relacionamento abusivo, né? Quando tem, é uma pessoa Quando que se tem, torna exatamente, quando tem. discriminada. Por quê? Quem sabe onde aperta o sapato é o dono do sapato, né? Então, Sim, você sai do relacionamento abusivo, as pessoas não vão saber o que você passava dentro de casa, porque era você que estava ali, né? Então, assim, existe esse fator de ter esse medo, porque as pessoas vão julgar, as pessoas vão condenar, sim. vão rotular, né? Eita, Porque será se que foi deu ela que errado, botou alguma coisa fez para ter isso? dado errado. Alguma coisa E tem. isso aí eu tiro pelo meu exemplo próprio, né? Que eu sou separado faz Uhum. 6 E anos. travou, foi? Sim. Eu tava pensando, tava tentando lembrar. Há 6 anos que eu sou separado, e até hoje eu vejo esse reflexo de, às vezes, quando você diz, eu fui casado 6 anos, estou separado e tal, as pessoas olham assim como quem diz, se deu errado, alguma coisa fez. Quer dizer, e olha que eu sou homem. A gente sabe que a pressão social no homem é muito menor, a Sim. sociedade que a gente vive. E outras é quase igual e outras é pior. Mas, pelo menos na sociedade ocidental em si,
a pressão em relação ao homem que passa por esse processo de separação é bem menor do que o da mulher. Sim, Isso é inegável, e se a pessoa disser que não, está mentindo. Mas, por sim, com exemplo, eu certeza. tenho aqui, a pressão é bem menor, mas 6 anos que eu estou separado e eu ainda vejo olhares de discriminação quando eu falo. Eu vejo posturas corporais que indicam que a pessoa está, de certa forma, me discriminando por ser separado. Quer dizer, eu sou homem. Uhum, Eu sou homem há 6 anos separado. Eu vejo isso. E não tenho filhos. Agora, imagine uma mulher e com uhum, filhos passando pelo mesmo processo. Se não é isso, 10 vezes pior. com certeza. E sem falar que aí tem aquela coisa, né? As pessoas, algumas pessoas, não todos, claro, mas as pessoas têm uma certa discriminação de se relacionar com mulheres que têm filhos. Sim. Porque eu não vou cuidar do filho de outro homem. E às Tem vezes, isso. Josebe, até entra no relacionamento, mas acha que tem essa autonomia para Uhum. ser abusador, justamente porque está criando filho de outras pessoas e acha que tem esse direito, né, de ser um abusador. O pai não está criando, eu estou criando, eu posso fazer o Entendeu? que eu Eu quiser. posso fazer o que eu quiser. Isso mesmo. E sem contar que, querendo ou não, quando o Rejane pontuou isso, a gente lembra que, né, isso traz à tona, e vamos lembrar que o nosso país é um país machista, né? É um país machista. E muitas vezes até as mulheres são machistas, né? Inclusive, seria muito Quer ver interessante um começarem exemplo? a fazer pesquisas sobre Quer ver um mulheres exemplo machistas. disso? Quer ver um exemplo disso? É, a mulher dá em cima do sujeito, porque agora as mulheres estão mais proativas em relação a correr atrás de, Uhum, de um relacionamento, seja duradouro ou seja um passatempo. As mulheres agora estão mais proativas em relação a isso. Também porque diminuiu mais o preconceito de mulheres que mostram que querem correr atrás sim, na sua vida sexual, né? Então, quando a mulher faz isso, ela corre atrás. Se o homem disser não, não quero, eu tenho um relacionamento e não quero, ou você tem um relacionamento e eu não quero ficar com você porque você é comprometida, a primeira coisa que a mulher vai dizer é viado. sim, Quer dizer, isso daí a gente já traz o que você falou. As próprias mulheres reproduzindo um comportamento machista. Porque elas também esperam, por mais que elas defendam, porque geralmente as mulheres proativas, elas defendem essa igualdade de gênero, uhum, porém, quando elas se põem nesse lugar socialmente colocado para o homem, que é esse local da atividade da procura sexual, ela espera que o homem tenha a postura machista, e machista que eu falo é no estereótipo, não no sentido de subjugar a mulher, mas sim no sentido do estereótipo da coisa. Aquele homem estereotipado, que é o homem mais arrogante, mais bruto, comedor e tal, aquela coisa. Ela espera que o homem tenha essa postura. E uhum, quando o homem não tem, ela se surpreende de tal forma que ela manifesta um comportamento machista frente ao homem que manifestou um comportamento que socialmente é tido como um comportamento feminino, de dizer não. sim, Porque o homem sim, não pode dizer não frente a uma interlocução feminina. O homem não pode ter esse não. É tanto que o problema do homem broxar dentro da sociedade não é dele ter tido uma disfunção erétil. É porque ele não cumpriu o papel de homem. E aí, quando acontece isso, a mulher também, essa mulher em questão que eu estou falando, né? Ela vai também se pôr nessa posição machista. Então é interessante a gente ver que esse comportamento, e aí eu não falo, quando eu falo aqui o comportamento machista, eu não estou apenas falando no sentido daquele machismo que a gente conhece da violência. Eu estou falando uhum, machismo no sentido de comportamento estereotipado masculino, ou seja, aquele comportamento que se espera que o homem tenha. Então, ele está completamente inserido dentro da nossa sociedade, da sociedade brasileira. E, sim, como você falou, mulheres são machistas, homossexuais são machistas, que até o professor Luiz Augusto, ele trouxe na sala, né, que ele fez uma orientação de um TCC,
que o aluno estava vendo isso como insights de relacionamento homoafetivos. Eles não querem homossexuais que tenham um comportamento estereotipado feminino. Sim. E eles mesmos xingam de gay, de viadinho. Isso aí é um exemplo de que o machismo ele está aí em volta e para tirar isso é algo bem complicado. Agora eu passo a voz para você. Isso. E aí, esses comportamentos, eles são condicionados, né? A gente é condicionado a ter esses comportamentos, né? E esses comportamentos, eles são reforçados socialmente, tá? E aí, como o José Deixa eu traz, só né? pontuar, Esses aqui exemplos. uma coisa, Alana. Sim, Eu acho que é Natália Oliveira. O nome da pessoa está aqui, Natália Oliveira é do CIA. Renato. Renato? É um amigo Até que eu vi meu. Nato, eu pensei que era Nato. É Não, Nato. desculpa aí, Renato. O Renato ele vai colocar que viveu um namoro assim. Aí acredito que sofria uma pressão psicológica. Quando realmente percebi, me afastei. Aí ele pontua, né, que isso acontece em todo relacionamento, seja hétero ou casal gay. Exatamente. Sim, Esse comportamento tóxico, ele está em todo e qualquer tipo de relacionamento. E sim. só para não esquecer, Lana, Hum, eu quero pontuar uma coisa aqui para o pessoal, que para quem é da nossa área de psicologia, como eu sempre faço nas nossas lives, que nós sempre tentamos aqui trazer a psicologia de uma forma mais fácil para quem não é da área, para que possa compreender a psicologia, compreender a importância dela e como ela se insere nas mais diferentes áreas da sociedade e não apenas na clínica, né? A gente tem essa visão de clínica. E ela sim, é uma ciência da saúde, sim. porém ela está inserida em diversos âmbitos, em âmbito Uhum. social, em âmbito organizacional, e o nosso intuito aqui é justamente desmistificar isso e trazer de uma forma Isso. mais fácil para as pessoas que não são da área de psicologia e possam Uhum. compreender e também ver que a nossa ciência vai muito além dos estereótipos do psicólogo dentro de uma clínica. Tendo dito Exatamente. isso, eu vou falar do comentário que a Maria de Lourdes colocou, que já faz tempo que ela pontuou aí, tá certo? Sim. Que ela perguntou Fale, se fale. pode haver relacionamento abusivo entre crianças. E aí a resposta é sim. Pode haver sim, e sim também pode causar danos psicológicos à criança que é submetida a isso. Assim como no grupo de adultos, nós somos divididos em subgrupos dentro do nosso social. Por exemplo, a escola é um grupo social específico, é o grupo da Uhum. escola. Dentro deste grupo da escola, as crianças também se subdividem em pequenos grupos. O grupo dos nerds, o grupo dos que não querem estudar, dos bagunceiros, o grupo daqueles que são vidrados em esporte, o grupo das meninas que são focadas mais na sua própria beleza, né, de estar se Sim. cuidando e tal. Já tem as meninas que são mais focadas em estudo e muitas vezes sofrem discriminação das outras que têm um foco mais na beleza. Então, há diversos Sim. grupos dentro do ambiente escolar. Isso desde a mais tenra idade a. E com o passar do tempo, esses grupos eles vão se reforçando. As suas ideias vão se reforçando e eles vão se solidificando como grupo. E o grupo oposto, as pessoas que não estão adequadas ao que eles têm como uma identidade grupal, vão sofrer uma discriminação. Isso acontece com adultos, isso acontece com crianças. Vão sofrer. É tanto que a gente tem o que no contexto escolar que a gente sempre traz? A questão do bullying. Do bullying. O bullying se dá também justamente por causa disso. Porque crianças que não estão inseridas dentro desse microcosmo, que é o ambiente escolar, que não conseguem se adaptar aos grupos mais famosos, vamos assim dizer, tem aqueles alunos que se destacam mais, aí eu não falo nem pela inteligência, mas aqueles alunos que têm um certo destaque, que conseguem mais chamar a atenção dos outros e tal, são mais descolados, essas coisas assim. Então, esses que não se encaixam nesse grupo, eles sim sofrem uma discriminação, eles sofrem com atitudes preconceituosas frente a eles não terem um comportamento esperado
por aquele grupo específico Uhum. e, sobre tudo isso, começa a causar isolamento social. A gente vê que hoje em dia há diversos relatos de criança de 9 anos tirando sua vida. Ou seja, a criança ela está tão propensa quanto, ou até mais, porque ela ainda está numa fase de formação da sua personalidade, ela ainda está se construindo e se identificando com o mundo a seu redor. Então, a resposta que eu dou para Maria de Lourdes é sim, acontece isso, e as crianças estão propensas a sofrerem, e isso causa fortes danos a essas crianças. Aí, gente, a gente vai dar uma pausazinha na live, e a gente já vai recomeçar em seguida, porque o Instagram está dizendo que vai cortar a nossa live. Mas a gente já vai recomeçar a live, tá certo, gente? Em 6 segundos, conte aí, 6 segundos, e contemplar o seu questionamento, eu consegui responder, ou ficou alguma dúvida, eu falei de forma complicada, comenta aí, por gentileza, Maria de Lourdes, que aí, se for, a gente pontua novamente, eu falo aí, quer dizer, eu não, a Lana fala que eu já expliquei isso, né? Que aí talvez com uma visão, às vezes uma visão diferente, já abre um pouco mais o entendimento. Isso. Mas eu acredito que... Cadê Oi, ela? Nailton. Cadê ela? Ela tá online, né? Nailton, seja Ela tá bem-vindo, online. Nailton. Bom, então, ela não comentou quem... colocou... Entendiste? Aê, garota. Entendeu? Pronto. Então agora eu vou Que passar a vez bom. para você, Lana, para que você possa continuar falando. Eu tinha lhe interrompido para responder o questionamento dela. Pode falar. Sim, como eu estava falando, né? Existem mulheres machistas, né? E aí seria interessante, como eu pontuei antes, eu vou pontuar novamente, que existissem, sim, pesquisas voltadas para mulheres machistas, né? Para mulheres que apontam uma para a outra, né? Por achar que essa outra não cumpriu com as normas socioculturais, né? Isso, Então, exatamente. a gente vai ter também, em relacionamentos abusivos, a questão do ciúme excessivo, né? E a gente sabe que o ciúme, ao longo do tempo, ele foi sendo naturalizado. O ciúme, ele foi se tornando sinônimo de amor, né? É ótima colocação. E aí, eu quero trazer esse ponto, e se você depois também quiser comentar, né? Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas comentam assim, a fulana não tem ciúme de cicrano. Então, se ela não tem ciúme de cicrano, ela não ama fulano. É, Então, sério, eu já fui vítima disso. acho Então, que todo assim, mundo já foi. né? Pessoas que não estão nem tão de boa, enfim. Então, assim, o ciúme, ele, ao passar do tempo, ele foi naturalizado. Né? E aí vamos ter cuidado, porque o que prejudica, o ciúme não é prejudicial até certo ponto. Né? O ciúme prejudicial é o patológico, que é justamente o que é colocado, o que é enfatizado num relacionamento abusivo, é esse ciúme patológico, esse ciúme que Isso. prejudica o outro. Né? Então, assim, começa de forma bem sutil. Né? Relações abusivas, elas começam intensas, depois começam a vir ciúme, né? De forma bem sutil, tá? Exatamente. Eu não quero E você aí, andando com Ramon, e sua aí, Guga? amiga, não quero você andando com sua amiga ou com seu amigo. Então, assim, E começa tudo começa, de forma e bem começa sutil. sutil, né? Começa bem Isso, sutil. isso. Começa como se fosse um conselho, uma precaução, e depois vai gradualmente aumentando. Isso mesmo. Então, assim, começa daí. Só que as pessoas não percebem porque começa justamente sutilmente, né? Não é todo mundo que vai ser igual a Renato, né? Renato estava na outra live agora há pouco e disse que já teve um Sim, relacionamento assim e quando percebeu ele saiu. Às vezes tem pessoas que percebem, mas não saem justamente por alguns determinantes, como a gente citou, né? Anteriormente. Então, se você quiser, Josebi, falar alguma coisa sobre esse ciúme, sobre, né, que é uma característica de relação abusiva, você entrega a sim. palavra a você.
Obrigado. O ciúme patológico, né, como a gente chama na psicologia, que é o ciúme patológico, psicologia e psiquiatria, né? Uhum, Ele se caracteriza por esse aprisionamento do outro e se caracteriza por ser algo tão extremo que ele prejudica a pessoa que tem o próprio ciúme e a outra sim. que está sendo descarregado todo aquele ciúme. Ele Uhum, não é apenas, ele não é apenas uma manifestação, como muitas pessoas acham, que o ciúme é uma manifestação um pouco mais intensa do seu amor, né? Como você já uhum. tinha dito antes, né? É aquela coisa, porque se tem ciúme, ama. É a glamourização do ciúme, Do como ciúme. você bem disse, né? O ciúme está se encaixando agora de uma forma diferente, ele está sendo visto de uma forma diferente, de uma forma Sim. glamourizada. E aí fica aquela glamourização de que, se fulano tem todo esse ciúme com ela, ou ela tem todo esse ciúme com ele, é porque ele ama, ela ama. Se não amasse, não teria ciúme. Desde que é completamente o inverso. Esse ciúme patológico, como o próprio nome diz, é doença. Uhum. Patologia, nos termos científicos, significa doença. Que aí eu acho interessante trazer um pouco, rapidinho, a etimologia, ou seja, a origem dessa palavra, patologia, que é doença. Patologia vem do grego, patos. Patos é também traduzido como paixão, porque para os gregos, quando você se entregava para a paixão, era doentio. Então, daí vem a origem da palavra patologia, doença, vem de patos, paixão. Então, você vê que os gregos já tinham essa noção de que a completa entrega a esse sentimento poderia, então, ser algo doentio. E aí eu achei interessante pontuar isso aqui, Uhum. porque às vezes a gente fala, né, e a gente sabe a origem da coisa. Então aí você já vê, né, que o próprio nome científico da doença em si, né, já vem de paixão, vem do pato, a paixão grega. E voltando agora, que eu trouxe o momento cultura da live. Agora, voltando, essa manifestação desse ciúme, ela é extremamente perigosa porque ela leva para o adoecimento, e aí ela leva pelo adoecimento de todos que estão envolvidos, e ela, em último caso, ela pode levar até mesmo a atos de violência, no sentido não apenas mais aquela violência física que o sujeito ainda consegue se recuperar, mas o próprio ato do homicídio. Sim. O ciúme ao extremo, ele pode levar a isso, né? Que tem até um nomezinho na jurisprudência que se dá, agora não me recordo, quando a pessoa mata por amor. Tem um nomezinho, mas agora me fugiu da cabeça o nome. É quando diz que você estava tão dentro daquele sentimento que você sai de si e comete o crime. E a gente vê muito isso durante o processo de separação. Sim. Pessoas que viviam já esse relacionamento abusivo Abusivo. e, É. e o outro diz, né? Se você me Me deixar, deixar, eu vou te não matar. vai ser meu nem de mais ninguém, né? A Maria de Luz colocou: quem sofreu em um relacionamento abusivo pode se tornar um abusador no futuro, com toda certeza. Mas não significa que todo mundo que sofre Que sofre vá se tornar um abusador. É a vai se tornar um mesma coisa abusador. da pessoa que sofre bullying. Sim, Uma pessoa que sofre bullying pode ser que ela também cometa, né, o ato do bullying também, né? Pode ser que ela porque pratique o bullying. muitas vezes o sujeito que pratica esse bullying dentro, e aí eu vou trazer de volta ao ambiente escolar, muitas vezes esse sujeito que pratica o bullying dentro da escola, ele sofre, ele sofre de toxicidade dentro de sua casa. Sim. Às vezes um pai violento, uma mãe negligente, ou às Uhum. vezes uma mãe também violenta, os irmãos violentos, quando a mãe ou o pai Isso. não estão, os irmãos são violentos. Porque se a gente for falar, amanhece o dia a gente falando de todos os tipos de hierarquias
de relacionamento que pode gerar alguma E violência. é engraçado quanto esse assunto levanta outras questões, outros assuntos, né? Sim, sim, com certeza. E Um aí assunto muito bom. esse sujeito, ele pode, uma forma dele extravasar esse sofrimento que ele está tendo é, de certa forma, levando esse sofrimento para o outro. É uma forma dele Sim, extravasar. Porque ele não pode punir o pai, ele não pode punir a mãe, ele não pode punir o avô, o tio, seja lá quem esteja causando esse sofrimento a ele, então ele pune aquele que ele vê que é mais fraco, assim como ele é mais fraco para com o seu abusador, e ele reproduz esse abuso. Porém, há alguns outros casos em relação a isso, e foi interessante a pergunta dela, que é do seguinte: muitas vezes a pessoa subentende que a forma de expressar o relacionamento é através da dor. uhum, Porque vamos dar um exemplo, né? Crianças que nasceram em lares violentos, em lares com abuso de drogas, seja lícita ou seja ilícita, essas crianças, muitas vezes, elas tendem a reproduzir esse comportamento na escola, em outros ambientes sociais. E, num caso desse, a gente pode também enxergar por esse lado, de que essa criança, ela não está sendo de toda má, mas que ela está reproduzindo o que ela aprendeu, o que ela acredita que é a forma de como se reproduz o seu sentimento para com o outro. Porque a primeira instituição que nós estamos inseridos é a família. sim, E é a instituição, de fato, que deveria ser a responsável pela educação. Mas hoje em dia os pais estão jogando a educação na escola. Mas é, a escola, ela não é responsável pela educação. A isso. escola, ela é responsável pelo conhecimento. É diferente. Esse é o intuito da instituição escola, conhecimento. A instituição família é as bases da educação, as bases do contexto da ética e da moral da sociedade. Isso fica com a família. A escola, ela passa o conhecimento. Só que hoje em dia está sendo o inverso. A escola está tentando passar conhecimento e tentar passar educação. Uhum, Então, esse sujeito que não consegue ter essa educação dentro de casa, quando o pai chega alcoolizado e começa a bater na mãe, ou quando o pai sai de casa e, sei lá, citar aqui um exemplo que veio agora na minha mente, vamos dizer que o pai trabalha, mas o dinheiro não seja suficiente para ele manter a casa de uma forma mais, como é que eu posso dizer assim, com menos privação. Pronto. sim, Manter a casa sem necessidade de privações para uhum, que as pessoas possam conviver, né? Então recebe um pouco e tem que se virar para manter aquela família. E muitas vezes ele sai de casa, vai trabalhar e a mãe, frustrada, frente ao seu esposo, não conseguir evitar que a família passe por privações, ela pode descontar isso em seus filhos, falando mal sim, dos seus pais, né? Do seu sim, pai, perdão, né? Falando mal do pai, e até às vezes comparando esse pai com outros pais para as crianças, né? E termina gerando aí também uma ligação de ódio entre a criança e o pai, por exemplo. Então, os cenários, eles são os mais diversos possíveis. E nesse momento, o que acontece? Essa criança vai aprender a se comportar dessa forma. Então, para ela, e ela já viveu, ela nasceu e viveu, se não houve uma mudança abrupta de comportamento de seus pais, ela vai ter isso como a sua realidade e como a uhum, maneira correta de se expressar para aquele outro. isso, Porque aí eu volto a trazer Lacan, a questão do espelho, onde os meus pais são os meus primeiros heróis, são os meus primeiros espelhos. Eles refletem aquilo que eu devo almejar ser. Então, se eu só vejo isso, eu só vou almejar isso, eu só vou reproduzir isso. Então, pode ser quebrada esse ciclo? Pode sim, mas também há determinadas dificuldades para que esse ciclo seja quebrado. Justamente porque já está inserido desde o começo da existência dessa pessoa de uma forma de naturalização da violência através da banalização que ela vive. Agora eu passo a isso. vez para você.
Isso que você trouxe, José, é bem interessante. E aí eu estou dizendo a você que é um assunto que levanta outras questões, né? Se a gente volta para a questão de conflito familiar, por exemplo, né? Existe grande chance de uma criança que foi violentada psicologicamente na infância, fisicamente, e ela reproduza isso com a sua família, né? A família que ela vai constituir, que ela vai construir. Então, Sim, sim. e tem pesquisas sobre isso, né? Então, ou a É, criança, ela, comprovam. isso que comprovam, a criança, né, o futuro adulto, ou ele vai reproduzir, ou ele vai ressignificar, né? Ou ele vai reconstituir, né, essa ideia na cabeça de que não pode reproduzir isso, porque isso faz mal, porque isso não é bom, né? Então pode ser Exatamente. sim, né, Maria de Lourdes, que a vítima de abuso pode ser que ela também se torne um abusador, né? É possível. É tanto que a gente vê casos de estupradores que quando vai estudar a vida desse sujeito na sua infância, em muitos casos há uma correlação de que esse sujeito que hoje é abusador sexual, na sua infância ele foi abusado sexualmente. Claro, Sim, não todo abusador sexual foi abusado na infância, também é bom deixar claro isso. Porque às vezes as pessoas acham que quando a gente explica isso, a gente está tentando naturalizar o ato. Na sim, verdade, não é tentar naturalizar. É compreender o que levou o sujeito a fazer aquele ato. Mas também o compreender não destitui o sujeito da sua responsabilidade frente ao que ele fez. Se ele cometeu o estupro, se ele assassinou, nós, como psicólogos, como pessoas, como diria Freud, que nós somos o arqueólogo da mente, nós podemos realizar sim e devemos, não só podemos como devemos, realizar esse processo de coletar essas relíquias perdidas, que é a vida desse sujeito, sim. antes dos atos que ele cometeu, para que a gente possa compreender também quais são as influências que podem gerar um abusador. Uhum, Mas, sobretudo, esse sujeito também merece e deve cumprir a sua pena. Né? A gente também tem que deixar bem claro isso. Que o compreender não anula o que o sujeito fez, mas sim. ajuda a sociedade a saber o que cria, achei a palavra que eu queria, o que cria esse sujeito. E aí Sim. há, como eu falei, algumas correlações, e uma dessas para abusadores sexuais é de que alguns são abusados na infância. E se vocês não assistiram, eu recomendo o Mind Hunter na Netflix. Manda para mim Ou depois. comprar, eu mando, ou comprar o livro. Eu tenho um livro aqui, mas porque está longe, não pegava para mostrar. A série e o livro, que inspirou a série, eles contam como os primeiros agentes do FBI começaram a traçar um perfil psicológico dos assassinos em série. E aí a gente vê que há uma correlação de que esses indivíduos, todos eles tiveram algum tipo de problema, algum trauma na sua infância. No caso Hum, dos assassinos em série, há realmente uma correlação de que todos eles teve, em algum nível, algum trauma. Pelo menos todos que eu já vi, que eu já li, que eu já assisti, que eu já procurei relatos, sempre tem alguma coisa relacionada a algum trauma na infância, e no futuro esse sujeito termina sendo um, um TPA. Um sim. TPA, estou com transtorno de personalidade antissocial, e popularmente conhecido como psicopata, mas aí eu volto a dizer, desde as nossas lives anteriores, né? Não chame de psicopata, é TPA, transtorno de TPA. personalidade antissocial. Antissocial. E nem fiquem É chamando, até mais gente. bonito o nome. E É nem até mais fiquem bonito. chamando. Ah, fulano é antissocial, porque fulano não fala com cicrano, porque fulano é mais introspectivo, né? Porque Uhum. já que agora psicopata, né, não é mais psicopata, é TPA, né? Vamos parar de estar chamando as pessoas de antissociais, né? Enfim, você falou
essa questão trouxe aqui um exemplo de TPA, outra série que evidencia um trauma na infância é Louva a Deus. Bates A Louva a Motel. Deus. Ah, você quer Bates Motel. Também, né? Tem muitas séries que Aham. trazem muitas séries muito interessantes que a gente acaba, eu acho que eu já até indiquei. A Louva a Deus é muito interessante também, porque ela também teve um trauma na infância. E aí é muito voltado para essa questão, né, da constituição na infância, né? A constituição na infância. Mas, enfim, né? É na infância que a gente constitui segurança. Freud dizia que todos os nossos traumas, todos os nossos encalacos estão lá presos e encarniçados em nossa mais tenra infância e nós apenas recalcamos aquilo para não sofrer mais na fase adulta. Pois é. Onde eu vou te converter a psicanálise. Vai, Mas continue. vai no TCC. Deus, não. E o pior que persegue, viu? Persegue. Mas, enfim. Ó, mas não perceba aqui. Em alguns momentos você trouxe TCC nas nossas lives e foi bem importante, tá? Logo dizendo a você, não tem como converter. Faça uma postagem o quê? Com As suas indicações. indicações. Sim, a gente posta, né? Pode deixar. A gente pode Tá deixar. tranquilo para Inclusive, colaborar. inclusive eu quis trazer. E aí eu nem sabia que a gente ia falar sobre relacionamento abusivo hoje, mas foi bom porque eu assisti a série que eu falei aqui na live, né? Porque ela traz a questão da amizade abusiva, né? E que é incomum, não é tão comum assim, é mais comum a gente ver relacionamento abusivo entre homem e mulher, né? Um relacionamento amoroso. Eu acho, Lana, desculpa te interromper, assim, Sim, eu acho que é porque a nossa sociedade, ela se foca tanto em um tipo de relacionamento que termina esquecendo os outros. dos outros. Tá E isso faltando termina sendo uma. prejudicial. Isso. Tá faltando uma sobre pais e filhos, né? Em relacionamento abusivo entre pais e filhos. Porque existe, Sim, né? Vocês existe. não fiquem Existe. no conto de fadas achando que não existe, não, porque existe. Né? Foi até interessante tu repontuar isso, né? Que você já tinha trazido antes, agora você está trazendo depois. Sim. Que nesses relacionamentos a gente vê muito que aí eu trago uma leitura mais psicanalítica e esses pais eles projetam muito de si nos seus filhos, né? Tem esse movimento de projeção, como a gente chama na Sim. psicanálise, que é de projetar os meus desejos, Uhum. projetar as minhas frustrações em meus filhos. E aí, vamos supor, eu queria ser médico e não fui. Então, eu projeto no meu filho, desde novo, de que ele deve ser médico, de que a medicina é uma profissão Sim. bonita e etc. Eu tenho uma frustração, sei lá, vamos dizer, de que. Vamos dizer, tive um pai abusivo e tive uma mãe negligente. Vamos trazer um exemplo assim. Então, eu projeto nesse meu relacionamento, quando eu tenho um filho, de que eu não quero isso para o meu filho. E aí, eu não sou um pai ausente, eu não sou um pai abusivo na questão física, mas eu termino sendo um pai abusivo psicologicamente, Psicologicamente. porque eu estou ali pressionando meu filho ao tempo todo para tentar Sim. protegê-lo como eu queria ter sido protegido. Isso. Mas como meu pai e a minha mãe não me protegeu, então eu super protejo os meus filhos e aí eu adoeço eles. E hoje em dia, é interessante, você falou isso, e desde a primeira parte da live estava na minha cabeça, agora que você falou de novo, aí Sim. o insight voltou, que esse tipo de relacionamento é muito comum na sociedade brasileira. Uhum. É tanto que você veja, europeus e americanos, eles tendem a achar muito estranho a forma da dinâmica familiar brasileira. Porque com 16 anos, um americano, ele já tem carteira, o pai já deu o carro, ele já é um sujeito praticamente independente, se a gente for pensar, contrapondo Com o Brasil. com a cultura da nossa sociedade, né? Uhum. Ele já é um sujeito praticamente independente comparado aqui ao Brasil. Todo E esse, constituído. e esse sujeito aí, o que acontece?
Aqui a gente tem um costume de geralmente, né? Só sai de casa o sujeito quando ele casa. Ou ela casa. Sai de Sim. casa quando casa. E às vezes nem isso, porque traz para dentro de casa. Uhum. A gente vê, por exemplo, numa cultura americana, esse sujeito, quando ele vai para uma faculdade, ele já tem uma certa independência, porque ele vai morar na faculdade. Né? Que é outra coisa interessante de pontuar, que nos Estados Unidos as particulares são melhores do que as públicas. Né? No Brasil é o inverso. As públicas têm um status maior que as particulares. Mas nos Estados Uhum. Unidos, as particulares que têm um status maior. E o sujeito vai morar nesse âmbito. E é interessante que antes de casar, eles vivem um tempo com a namorada, com o namorado, vivem um tempo, alugam uma casa, convivem às vezes 2, 3, 5 anos, para depois se casarem. E convivem como namorados. São namorados. Meu namorado, minha namorada. Uhum. No Brasil, a constituição familiar, essa dinâmica familiar, se dá de uma forma interessante de que o sujeito termina a faculdade e ele ainda não saiu de casa. O sujeito termina a faculdade e ele ainda não tem uma carteira de habilitação. O sujeito termina a faculdade e ainda não tem um relacionamento duradouro, muitas vezes. Claro que tem suas exceções, né? É sempre importante a Sim, gente pontuar que tem suas exceções. sim. Mas a gente vê uma sociedade que as pessoas chegam 30 anos, ainda 30 anos de idade, né? Morando em casa, às vezes chega a 40 anos morando com os pais, e esse sujeito ainda está com seu cordão umbilical Eu já ia ligado falar. a, ao seu pai, ligado à sua mãe, ainda há esse cordão umbilical. Por quê? Porque o sujeito tem medo de romper esse cordão umbilical, porque toda a sua vida ele foi protegido, ele tem a sensação de proteção. E daí essa facilidade que a gente vê das pessoas se inserirem em relacionamentos abusivos. Sim. Porque ou nós procuramos, né, como Freud dizia, ou a gente procura alguém que pareça com o nosso pai, que pareça com a nossa mãe. Sim. Então, ou você procura alguém que é parecido, ou você procura alguém que é diferente. Uhum. E nesse processo, o sujeito está propenso a um relacionamento abusivo, ou até pior, a não se relacionar. Porque o movimento dado dos pais para os filhos, muitas vezes, é aquela coisa. Eles querem que o filho tenha independência, eles Sim. querem que o filho tenha um futuro, mas ao mesmo tempo eles prendem o filho porque eles têm medo do filho fracassar. Uhum. E isso fragiliza psiquicamente o indivíduo que está nessa posição de tentar ter sua independência, mas ao mesmo tempo os pais que estão cobrando pela sua independência, que estão cobrando pelo seu sucesso, estão cobrando pelo seu bom desempenho e etc. Esses pais também são os mesmos que dizem, olha, Vares, se der errado, tu vai ver. É. Olha, sai de casa, vai. Agora, se der errado, tu vai voltar para casa. Então, é como se dissesse assim, eu quero que você tenha a sua vida, mas Sim. eu não quero, mas, sobretudo, eu não quero que você deixe de depender de mim. Que aí Isso. também tem o que você falou na outra live, que é extremamente pertinente nessa minha fala agora, de que é a dependência afetiva. Os pais Sim. brasileiros, eles têm uma dependência afetiva para com os filhos muito grande. É como se eles Uhum. se sentissem constituídos como sujeito a partir da ligação paterna e materna. Essa é uma Sim. impressão que eu tenho muito forte dentro da nossa sociedade. E agora eu passo a palavra para você também fazer suas pontuações. E aí eu quero complementar essa tua fala, né? São pais que têm medo do ninho vazio, né? Porque em algum momento, né, que a gente chama na psicologia de ninho vazio, é aquele momento em que os pais, todos os filhos saem de casa e ficam só os pais, né? E tem pais que têm medo de chegar a este ponto, né, a essa fase de ninho vazio. E às vezes, né, quando chegam, eles Exatamente. mudam totalmente a dinâmica de como tratavam os filhos para tentar fazer com que os filhos eles se aproximem mais, né? Para diminuir É essa isso. solidão, né? Então, assim, é interessante o que você trouxe, porque realmente isso pode ser um ponto, né, muito evidente para a vulnerabilidade em relação a relacionamentos abusivos, né? Ter essa insegurança, a baixa autoestima, que a gente sabe que muitas coisas são
constituídas na infância, né? Como traz a psicanálise. E aí a questão de autoestima, por exemplo, né? Crianças que sofrem violência psicológica dentro de casa, que é uma coisa, violência psicológica é um assunto que a gente deveria falar mais. Eu falo a gente no geral, né? A sociedade deveria saber mais sobre violência psicológica, porque as pessoas acham que a violência psicológica, por não deixar marcas visíveis, né? Visíveis, como a física, porque se você apanha e fica marca, né? Fica Isso. marca. Mas a psicológica, ela não vai ter marca imediata, né? Ela vai trazer marcas no futuro, né? É É uma como se criança fosse um que... envenenamento a longo prazo. Isso, é uma criança que foi chamada de burra porque não sabia fazer a tarefa direito, né? Ou porque o adulto não teve paciência de ensinar e essa criança é chamada de burra. Essa criança é chamada de idiota, de imbecil, de incapaz, né? Que, como eu vou trazer novamente, não pensem que estamos em um conto de fadas. Acontece de tudo neste mundo, tá? Então, acontece sim esse tipo de violência dentro de casa, que é uma violência que não deixa marcas visíveis, né? Naquele instante, mas que traz sim marcas, traz sim traumas, tá? Então, são crianças que vão ter baixa autoestima, que vão ser inseguras, né? E que estarão vulneráveis a relacionamentos abusivos. Vão Tá? E procurar aí, essa segurança no outro, né? Dentro do essa relacionamento com o segurança, outro. isso, vão procurar essa segurança no outro, né? O outro é que vai ditar quem essa pessoa é, tá? Como eu trouxe a questão do espelho, Lacan, né? O outro é que vai me mostrar quem eu sou, tá? Eu Isso. vou estar diante daquele outro e aquele outro é que vai me dizer quem eu sou, né? Vai dizer se Lana é burra, se Lana é inteligente, o que Lana é, tá? E aí eu vou acreditar no reflexo desse espelho, vou acreditar nas palavras que esse espelho me diz, que esse espelho é o outro, tá? Trazendo Lacan aqui. E aí, é bom, né, pra gente, não sei se você vai querer falar mais alguma coisa, mas eu já vou finalizar a minha fala com, é bom prestar atenção nos sinais, né, é bom prestar atenção em quem começa a entrar na sua vida, é bom refletir sobre as relações, seja familiar, seja de amizade, seja amorosa, né, é bom começar a perceber sinais, é bom buscar autoconhecimento, tá, e aí a gente indica a psicoterapia, tá? E aí é bom a gente refletir, né? Como eu sempre trago, somos animais, animais racionais. E nem sempre usamos a racionalidade, né? Mas é bom a gente começar a usar para refletir sobre quem nós somos, né? Para nos conhecer e não ter dúvidas de quem somos, do que somos, tá? Então aí eu quero trazer isso, a gente trouxe alguns pontos, né, dos aspectos de um relacionamento abusivo, controle excessivo, ciúme Se você excessivo. não tem liberdade, já começa aí. Se você não tem liberdade, desconfie. Isso, exatamente. Porque o amor, ele não aprisiona, ele liberta, né? O amor, enfim, não, como eu disse no início da live, né? Quando a gente vai pesquisar a palavra amor, não tem, não, aprisionamento, ciúme, não tem nada disso, não tem, gente. Então, assim, é bom prestar atenção nas relações, né? É bom prestar atenção no sentimento de posse que o seu parceiro tem com você, que a sua parceira tem com você, até amizades também, né? É bom prestar atenção na violação de privacidade, é bom prestar atenção no ciúme excessivo, né? Nessas promessas de mudanças que acontecem muito, tá? As pessoas estão em Mas fica só relacionamentos nas promessas. abusivos, isso. E aí, ou então, muda, né? Aparentemente muda momentaneamente, né? E aí essa pessoa muda, não, eu vou mudar, porque se eu não mudar, eu vou perder fulana, se eu não mudar, eu vou perder fulano. E aí essa pessoa muda momentaneamente. Depois essa pessoa volta a ser o que era antes, né? E Isso. aí a gente traz aquela questão de o poço, né? Será que existe mudança espontânea, né? Fica aí, Será né? que existe? Eu não acredito mesmo. Eu não acredito. Eu acho assim, que Eu também não. você vai mudar por algum motivo, né? Se eu, um exemplo, que não é o caso, se eu fumo e aí eu percebo, eu fumo, continuo fumando, 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 e eu trouxe esse exemplo na live, na outra live,
e eu continuo fumando. Se eu percebo que o cigarro está me fazendo mal, que eu vou morrer, né, por consequência do cigarro, aí eu vou mudar. E aí, qual foi o motivo para eu mudar? Não, se eu não mudar, se eu não parar de fumar, eu vou morrer. Né? Então, É. assim, não E existe essa vamos botar o mudança, meme da dança do caixão. tá bem em evidência, né? Não existe essa mudança espontânea, né? O outro ele vai mudar por algum motivo, né? E geralmente ele não vai mudar porque o outro pede para que ele mude. Ele vai mudar quando ele quiser mudar, no tempo dele. Isso é natural do ser humano, né? É natural que se espere isso, que a pessoa mude no tempo dela, né? Às vezes a gente quer forçar a mudança do outro, mas também não quer mudar. Ainda Como diria tem isso. Renato Russo, temos nosso próprio tempo. Pois é. E aí temos o nosso próprio tempo, como você está trazendo, né? Uma fala de Renato Russo. E aí eu quero pontuar isso, né? Prestar atenção em quem você está se relacionando, né? Em seus relacionamentos, tá? E se você quiser, Josebi, tomar a frente agora para pontuar alguma coisa para a gente finalizar, pode. Eu gostaria de colocar também, reforçar o que você trouxe, né? A questão de observar bem as dinâmicas que temos dentro de nossos Sim. relacionamentos, novamente trazendo, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, ou até mesmo um Uhum. relacionamento dentro de um emprego. É importante a gente ter um olhar ampliado em relação a como as pessoas estão agindo com a gente. Uhum. E algumas características é como você bem colocou aí, né? Essa questão desse ciúme excessivo, a falta de privacidade. Ah, eu quero ver seu celular, eu quero ver suas conversas. Sim. A questão da roupa. Você não pode usar Sim. essa roupa. Que também acontece com os homens. Tem mulheres que dizem, não, você não pode usar essa roupa, não. As mulheres vão ficar olhando para você. Aí o Uhum. homem diz, você não pode usar essa saia, não, porque essa saia está muito curta. Os homens vão ficar Uhum. olhando para suas pernas, né? Então, tem a mãe também com a criança, não, você não pode usar tal e tal, tal e tal. A gente tem que saber ponderar, tem que saber também entender as coisas, né? Porque muitas vezes também é colocado de que só dizer que não deve usar aquela roupa, que já é uma atitude de aprisionamento, de ciúme e ou machista. Mas também, às vezes, também é falta de consciência da pessoa, né? Que eles botam uma roupa que fica mostrando a polpa da bunda e tudo mais, aí também é uma falta de consciência da pessoa, né? Eu sei que vai ter pessoas que vão dizer, nossa, olha o que ele está falando e tal. Gente, a gente vive numa sociedade onde o visual é extremamente importante, Uhum. onde as pessoas estão a todo tempo olhando toda e qualquer coisa que passa e como passa e da forma que ela está se expressando ali. Então, é um pouco de questão também de maturidade. Não é que você não deva usar uma roupa assim, até porque cada um usa a roupa que quiser. Se quiser até sair Uhum. nu, saia. Não sendo eu, tudo bem. Mas é a gente ter maturidade e também entender se isso pega bem, se isso não pega bem. Será que eu me expondo dessa forma também? Como isso, qual a repercussão que isso pode ter? Como futuramente eu posso me sentir, eu posso me enxergar mediante a forma que hoje eu estou me expressando com minhas vestimentas e tal. É bom a pessoa ponderar. É bom a pessoa ponderar e saber que nem todo não use isso, não é uma atitude de repressão, mas muitas vezes uma atitude também de conscientização Sim. frente ao que a pessoa está fazendo, né? Mas quando isso se torna algo repetitivo, onde tudo no mundo a pessoa está lá, você não pode vestir isso, você não pode sair com essa roupa. Isso aí não. Comigo você não sai, vai ficar em casa. Isso aí já é um claro sinal de um abuso psicológico com a pessoa. Então, Sim. são os excessos. Os excessos É, são os sinais. Os excessos são os sinais. Querer isso. ter senha de celular, querer ter a senha do computador, ter a senha da rede social, querer ter a mesma rede social para o casal. Tudo isso são formas sutis que vão se manifestando, são coisas bem sutis que estão se manifestando ali.
Mas quando a gente está muito envolto dentro de um relacionamento, a gente não percebe. É como você bem falou, né? Vai começando tão gradualmente que a pessoa não percebe quando chega num estado desse e que a pessoa já está sofrendo um abuso. Isso. A relação do abuso físico, a gente nem precisa pontuar porque se bateu, tá errado. A não ser que os dois sejam sadomasoquistas, onde um queira bater e o outro queira apanhar, os dois queiram bater e os dois queiram apanhar. Se não houver isso, não precisa explicar muito. Bateu, denuncia. Tá errado. Não fique sofrendo, não fique de cabeça baixa, seja homem, seja mulher, seja criança. Não fique de cabeça baixa frente a isso. Porque isso é errado. Ter também a noção de que quando se pontua muito seus pontos negativos dentro de um relacionamento, isso também é uma ferramenta de aprisionamento. Sim. Isso seja, como a gente falou, em qualquer tipo de relacionamento, né? Uma amizade que pontua, às vezes até pontos positivos da pessoa, mas a amizade pontua de forma negativa, tudo isso é importante. Aí, o que eu sempre digo quando eu aconselho algumas pessoas, eu digo, não é que você deva deixar de falar, não é que você deva deixar de ser amigo, deixar de ser amiga, fique com raiva. Mas você deve se afastar um pouco e saber que você tem um espaço que você deve manter com aqueles indivíduos. Porque senão você pode se prejudicar. Uhum. E aí é uma forma de se prejudicar psicologicamente. Que, como você bem falou, a física a gente vê, mas aí a gente trata com ação mertiolate, em faixa, engessa, depois aquilo cicatriza. Mas o trauma que a pessoa sofreu psicologicamente, isso aí a pessoa leva para o resto da vida. Sim. A pessoa, claro, entrando num processo de psicoterapia, vai aprender a lidar com essa problemática, a ressignificar tudo o que aconteceu e ter uma postura diferente frente à violência que sofreu. Uhum. Isso aí a pessoa tem como trabalhar. Mas, sobretudo, é importante a Siri está falando do nada aqui. Skynet, a computadores vão tomar conta da humanidade. Então, é importante você estar observando isso. Outra coisa, eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu até nem comentei contigo, Leandro, mas se eu tiver comentar, você vai saber agora. A ministra Damares, eu acho que faz uns 5 dias, eu não me recordo, eu comentei contigo? Comentou. Ela lançou um aplicativo, porque pelo mesmo motivo que motivou a nossa live. Está havendo um aumento de denúncias de casos de violência doméstica e etc. Abandonos de filhos, crimes dentro de casa e por aí vai. Então, a ministra lançou um aplicativo nos dispositivos móveis, iOS e Android. Sim. Eu só não me recordo agora o nome do aplicativo, gente, eu peço desculpas, mas aí vocês só pesquisarem na internet, vocês devem achar. Onde a denúncia já pode ser feita direto do seu smartphone, direto do seu tablet. Você já pode fazer a denúncia, que é a denúncia que é feita pelo Disque 100 e o Disque 180. Uhum. Você pode fazer por esses 2 números, ou você pode fazer pelo aplicativo que a ministra lançou essa semana. E a denúncia é voltada para todo e qualquer tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja patrimonial, para com minorias, né? Aí a gente vê as mulheres, povos nativos, no caso os indígenas, comunidade LGBTQ+, também se inclui para fazer a denúncia nesse aplicativo. Esse aplicativo também serve para denúncias para o público LGBTQ+. E pessoas com deficiência também se incluem para utilizar esse aplicativo. Ou seja, o aplicativo ele abrange toda a sociedade que pode estar propensa a sofrer algum tipo de violência. Então, vocês procurem aí, que infelizmente eu não lembro do nome, eu peço desculpa, mas a ministra lançou isso daí e vocês procurem, porque no momento desse, como a gente está vivendo, de isolamento social, a gente sabe que uma pessoa que está sofrendo isso,
ela, sim, para crianças e adolescentes também é público-alvo desse aplicativo. A gente sabe que se você for pegar o seu smartphone para você ligar na frente do seu abusador, ele não vai permitir. Quando você disser, eu tô sendo abu, pá, já vem logo uma tapa na cara e aí pode levar até um óbito, né? A gente sabe que do jeito que as coisas estão agora, a gente não deve confiar. Verdade. Então, silenciosamente, você baixa o aplicativo, acessa ele e você realiza a denúncia do que você está sofrendo, do que você está passando, porque aí as autoridades irão ser acionadas para tomarem as medidas cabíveis dentro da jurisprudência para que o seu agressor, a sua agressora, sejam responsabilizados pelos atos que eles estão fazendo para com vocês. Dito isto, eu quero agradecer a todos e todas que estiveram presentes em nossa live. A gente vai aqui marcar outras lives que a gente está vendo que está tendo um bom feedback de vocês. Assim que terminar aqui, eu já vou conversar com o Lano aqui. E, além disso, eu quero também deixar aqui uma dica, né? Uma dica que eu acho que é muito importante. Se conheça. Não tenha medo do processo psicoterápico, Verdade. porque ele é essencial para que nós possamos amadurecer. E aí eu falo amadurecer psicologicamente, né? De você se compreender, entender os seus limites, entender os seus mecanismos que levam às suas fraquezas, e como isso faz você cair em armadilhas, se sabotar e etc. Então, façam a psicoterapia, é extremamente importante. Eu e a Alana, nós somos psicólogos formados, nós atendemos online, presencialmente, no momento ainda não, porque nós estamos no contexto do isolamento, né? Então, para que justamente evite a propagação do vírus. Então, mas assim, online, nós estamos atendendo. Se você deseja realizar um acompanhamento psicoterápico, tem eu e tem a Alana, que pode realizar esse acompanhamento. Basta entrar em contato com a gente através de nossas redes sociais ou dos nossos WhatsApps, que está na descrição dos nossos perfis no Instagram. E também temos a nossa escuta psicológica, que aí eu vou pedir para você falar um pouco, Lana. Tem um plantão psicológico, tá? Que no caso, é a corrente de solidariedade, né? Psicólogos da Paraíba e até de alguns estados também, né? Pernambuco, que se juntaram voluntariamente para fazer 3 escutas, tá? Para pessoas que estão em isolamento social. Então, cada pessoa tem direito a 3 escutas, né? Plantão, ele tem início, meio e fim, não é um processo psicoterápico, é para tratar de situações emergentes, né? Demandas emergentes, tá? Então, é voltado para brasileiros acima de 18 anos. E aí, quem quiser, né, o serviço, é só entrar em contato comigo ou com o Joseph, que também se integrou ao projeto, tá? Pronto, então é isso, gente. Eu quero agradecer a Lana por ter topado essa parceria, por estar abraçando essa parceria de divulgação da psicologia da maneira mais simples e fácil possível para quem não é da área, para que a gente possa divulgar a nossa ciência. Quero agradecer muito e agradecer também a vocês. Até a próxima, gente, e nós vamos aí ver outros temas. Vocês podem ir nos nossos privados e sugerir temas para que a gente debata. Nós vamos voltar para a live dos filmes, porque tivemos alguns problemas técnicos, por isso não houve essa semana. Tivemos problemas. E também o que a gente ia tratar, que era do documentário Some Kind of Monster, do Metallica. Nós não conseguimos encontrar ele, estava na Netflix, mas a Netflix tirou, nós não conseguimos encontrar. Onde nós encontramos, tem que fazer cadastro, mas fazer cadastro em site pirata, eu não recomendo muito. Então, a gente terminou por não assistir ele, e aí a gente vai trazer o Garota Interrompida, que tem na Netflix, que também é um tema muito importante para ser debatido, que é a questão da saúde mental e da medicalização e de doenças psíquicas como o borderline, e ainda tem um mistério muito grande em torno dele dentro da sociedade,
A gente vai trazer isso. Aí eu já vou jogando aqui na live para você, Lana. Qual é o dia que você tem tempo para que a gente faça, nesse mesmo horáriozinho, 8h45? Eu tô livre esses dias. Tô livre. Tá pronto. Tá? Amanhã dá para você? Então, Dá. Dá. dá? Dá. Pronto. Então amanhã, gente, Garota Interrompida. Quem tem Netflix, ó, aqui fica uma dica aí. Quais os principais ansiedade. Ansiedade legal. e depressão. Ansiedade e depressão Ansiedade e depressão. serão os mais. É o que a gente está esperando, né? Infelizmente, não é que a gente está esperando com alegria. Né? Não é que a gente está esperando com alegria, mas é uma consequência inerente. Consequência. Tá né? É bem inerente do isolamento. É ansiedade e depressão. Né? E é um bom tema. Não tinha pensado nisso. Ótima sugestão. Eu acho que ele é psi também. Ele é psi também. Ele se formou 3 períodos antes da gente, se eu não me engano. A gente já estava no bloco B quando ele se formou. Gostei. Amigo meu. Gostei, viu? Cara, que bom. Obrigada pela sugestão. Né? As possíveis consequências do Covid. Nós vamos estudar para ver quando nós vamos fazer essa live. Amanhã, divulgue aí. Quem tem Netflix em casa, assista Garota Interrompida com Angelina Jolie e Winona Ryder. E nós vamos trazer amanhã, às 20h45, esse filme para continuar com a nossa sequência de com ritmo de filme, né? A nossa sequência. E aí a gente vai ver qual é o próximo dia, e a gente vai trazer aí esse tema aí, sugerido, que realmente foi muito bom aí. O pós-Covid-19, né? Como estará a nossa sociedade psicologicamente pós-Covid-19. Então, valeu. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, gente. A primeira live já está disponível no meu story. Essa live vai ficar disponível em algum momento, quando eu tiver tempo. Ela também estará disponível no YouTube. No YouTube. Não se preocupem. Tchau, gente. Tchau.